Então vamos lá, turminha. Hoje nesse vídeo, nessa videoaula, nós vamos aprender a calcular século. Isso é uma atividade que eu sempre faço em sala de aula, né? Vou às vezes um por um, explico como é, por quê. É uma atividade um pouquinho assim, ela é bem matemática e exige uma certa atenção. Então vamos primeiro ver o que os quadrinhos laranjas estão nos dizendo. Como que eu sei o número de século? Primeira coisa que eu tenho que entender é que o ano 1 ele marca o nascimento de Cristo, né? Então, como que eu vou calcular os séculos? Século 1, século 2, século 3, século 16, século 17, século 18. Como que eu calculo isso, né? Da seguinte forma. Vocês têm que analisar os dois últimos números. Tá vendo aqui, ó? Analisar os dois últimos números. Vamos lá formatar daqui para vocês lembrarem e destacar isso aqui. Aqui. Analisar os dois últimos números. Então vamos vir aqui. O ano é 1750. Então, se o ano é 1750, como eu calculo esse século? Eu vou dar um igualzinho aqui para vocês saberem. Vocês vão pegar, analisar os dois últimos números. Quais são os dois últimos números de 1750? 50, 50. Se terminar com 2 zeros, o século é o número anterior. Aqui termina com 2 zeros? Não, tem um 5, tem um 0. Se terminar diferente de 2 zeros, somar 1 ao número anterior. Então vamos lá. Terminou com diferente de 2 zeros. 5, o número 5 com o número 0. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar o 17 de 1750 mais... Eu vou somar com o número anterior, né? Mais um. O número anterior aqui, a esses aqui. O número anterior é o 50, o 17. 17 mais 1. Não vou somar o 17 com 17. Eu vou acrescentar 1. Então, eu vou ter... Que século que é esse? 18. E 1700? Como é que vai ficar? Deixa eu ver aqui. 1700. Olha a regrinha, terminou com 2 zeros. Se terminar com 2 zeros, o século é o número anterior. Qual é o número anterior a 2 zeros? 17. Aí vocês podem até... Você não precisa fazer isso, mas tem gente que acha mais fácil de gravar. Não tem nenhum número anterior aqui de numeração. O número anterior, quando eu falo, é o número anterior a esse aqui, tá? Que vem antes do 00. Que vem antes do 50 é o 17. Então, aqui está 1750, que é século 18. Aqui está 1717 mais 0 igual... Que século que é esse? 17. Para facilitar para vocês, terminou em 00, o século é exatamente o primeiro número que está aqui. 2000. Por que eu vou pegar 2000? Porque muita gente acha que nos anos 2000 o século 20 estava virando para o século 21. Não, gente. 2000 ainda era o que? Século 20. Porque, ó, aqui, 20 mais... Eu vou somar 1 aqui? Não. Se terminar com 2 zeros, o século é o número anterior. 20 mais... Eu vou colocar o 0 aqui para representar que é o número anterior. É o 20. Então, eu estou calculando o século 20. E o 2001? Né? Vamos lá para o 2001. Eu tenho o 20 de novo, mais 0 e 1. É o caso do 5 e do 0, só que o 0 veio antes, o 1 depois, dá no mesmo. Mais 1. Se aplica aqui. Se terminar com 2 zeros, terminar com diferente de 2 zeros, terminou diferente de 2 zeros. Somar 1 ao anterior. Somar 1 ao 20. 20 mais 1 igual a século 21. E aí, como que eu caracterizo esses séculos, né? Da seguinte forma. Deixa eu só arrumar uma corzinha dele aqui para vocês, que vocês possam ver ele em destaque. Uma cor diferente aqui. Aqui. Então, como que eu sei em algarismo romanos os séculos? Vocês precisam treinar, ó.
século XVIII, ele sempre vai ser representado assim. Vou colocar uma setinha aqui para facilitar para a gente. Esse século XVIII, como que eu vou representá-lo em algarismos romanos? X, V, 1, 2, 3, século XVIII. A mesma coisa aqui do século XVII. Como que eu vou representar esse século aqui? Opa. Vou representar o século XVII. Esse aqui é XV, 3 anos, né? Que tá 18, 15 mais 3, né? Século XVIII. XV, século XVII. E o século XX? O século XX é o mais fácil que tem. Século XX, geralmente eu representei assim, ó. Tá vendo? Século XXI, que é o século que nós estamos. É o século, é o nosso século, né? Como é que eu faço? Vamos lá. 21. E aí, como que eu vou calcular esse lado aqui agora, ó? Será que tem alguma diferença? Eu só quero separar o número dos séculos aqui para vocês. Vou botar em azul. Vamos lá. Não, nesse azul não. Esse aqui. Esse aqui. Ok, então eu tenho século XVII, século XVIII, século XVII, século XX, século XXI. Como que eu calculo aqui então? Vamos lá. Né? Eu vou pegar, né? Terminou diferente de 2 zeros? Não, não terminou diferente de 2 zeros. Pelo contrário, ele vai terminar com 2 zeros. Então, século é o número anterior. Eu não tenho que somar nada. É o número 5, entendeu? Então, esse século aqui vai ser representado assim, ó. 1960. Esse aqui são os séculos que provavelmente que a gente faz antes de Cristo, né? Aqui tá DC e aqui AC, depois de Cristo, antes de Cristo. 960. Terminou em 00? Não, termina com um número aqui, ó. Tem um número, 60. Então, eu vou pegar o 9, né? Vou botar ele aqui. Mais 1, que é igual. Vamos botar a setinha igual a gente fez outra vez aqui. Aqui. Eita. Mais o que? Século é igual ao século 10, né? Então, aqui eu vou representar em algarismos romanos o X, século 10. E aqui, professor, 99, como que eu faço? Eu vou pegar o 99, ele vai ficar assim, ó. Ele termina com 00? Não. Então, você vai pegar o número anterior. E aí, esse aqui faz o maior sentido. Por quê? Você vai colocar um 0, porque não tem número anterior nem número posterior. Então, você vai colocar o quê? 0. E a soma, mais quanto? Que eu faço aqui? Mais 1. Aqui eu vou somar também. Aí eu pego, ó. Vou botar aqui. Eita! As setinhas minhas não estão muito boas, mas vamos lá. Igual
0 mais 1 é igual a 1, o que significa, em algarismos romanos, o ano 1. Então, esse cálculo vai ser assim. Aqui no século, no número 500, que é o século 5, é só eu vir aqui e fazer assim, ó. E aí aqui, ó, eu vou sempre repetir o número. Deu 500, eu vou colocar aqui o 5 aqui, né? Que vai ser igual a século 5. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui para vocês tentarem entender? Eu vou colocar aqui embaixo, vou fazer no próximo slide vaziozinho aqui, na próxima ficha, vou colocar uns números aleatórios para que os dois números para que vocês possam entender essa contagem aqui. Caso vocês não estejam entendendo, gente, pelo amor de Deus, fala com a professora, tá bom? Então vamos lá. Então, ok, ó. Eu vou analisar os dois últimos números, vou colocar um número aleatório aqui. Vou pegar o número 476, que é o ano da queda do Império Romano, que é igual... Que século que é esse? Vocês têm noção? Eu vou pegar o 476, eu vou pegar o número... Qual número que eu vou somar ou eu vou subtrair? Eu vou somar, né? O número, eu vou somar mais 1 ao número anterior. Terminou com 76? Então, eu não vou somar 76 mais 1. Eu vou somar o número 4 mais 1. Entendeu? Ou 1 mais 4, né? Acrescento mais 1, que vai dar 476, é o que? Século 5. Aí, tem um questionamento aqui, professora, mas é 500 no igual século 5, como é que faz essa conta aqui? Né? Como é que eu sei isso? Porque 500, terminou em 00, é século 5. E se fosse 501, por exemplo? 501 igual, né? Como é que eu vou calcular esse século aqui? Eu tenho 5 aqui, ó. Eu vou somar com mais 1. Sempre coloco o número na frente ali. Mais 1, que é igual ao século, que é século 6. Então, eu vou ter o século 6. E assim por diante. Geralmente, quando o número está mais assim, ó, decrescendo, né, tá caindo, sempre vai ser DC. D minúsculo, C maiúsculo, depois de Cristo. E sempre que vier dessa forma aqui, ó, vai ser antes, né, antes de Cristo. O C é maiúsculo. Ou depois era cristão, ou antes era cristã. Mas de acordo com o livrinho, com a fórmula de calcular. Agora eu vou deixar uns exercícios na plataforma para vocês calcularem, tá bom? Vamos lá? Vamos ver quem tá bom de matemática aí.